Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos assistindo agora ao vivo ou para você que está assistindo depois do horário, à tarde, de manhã e de noite também. Eu sou o professor Alisson e hoje eu vou te guiar nos comentários do capítulo 1 a 6 do livro de Eclesiastes. Vamos entrar no livro de Eclesiastes, né? O contexto dele, né? Ele é atribuído ao pregador ou mestre, né, tradicionalmente identificado como o rei Salomão. Os comentários aqui da, de uma das Bíblias aqui de estudo, né, ele é de acordo com Eclesiastes 1:1, né, e 1:12. O autor era filho de Davi e rei de Israel em Jerusalém. Em 12:9 também, né, o capítulo 12, versículo 9, é dito que o autor era escritor de provérbios, de modo que o autor parece ser Salomão, né? E muitos estudiosos acreditam que Eclesiastes foi escrito muito depois da história de Israel, né? E para isso querem datar o livro de pelo menos 500 anos depois da época de Salomão. Mas as fortes evidências aqui nos indicam e provam que o livro é de fato do tempo de Salomão, né? Do tempo da, que viveu Salomão. Por exemplo, ele mostra grande conhecimento da literatura da Mesopotâmia e Egito primitivos. Ah, aqui também fala sobre. Faz sentido que Salomão, que tinha contato próximo com o Egito, cujo império se estendia até o rio Eufrates, ele tenha conhecido e avaliado tais obras, né, as obras como a Canção do Arpista, é um poema egípcio antigo. Então, Então a gente vê aqui que grandes indícios que foi realmente Salomão que escreveu o livro de Eclesiastes. Contexto histórico aqui, né? ah, É uma literatura de sabedoria, o que significa que está na parte da Bíblia que se preocupa especialmente em ajudar os leitores a lidar com os problemas práticos e filosóficos da vida. Ele utiliza como fonte a literatura de sabedoria do Egito antigo e da Babilônia. Livros, por exemplo, como Provérbios e Eclesiastes, eles são a resposta da Bíblia à busca pela verdade. Provérbios também, né, a gente vai entrar, a gente entrou, né, em alguns desses capítulos de Provérbios, mas vamos entrar ainda. É um livro de sabedoria básica, dando ao leitor princípios fundamentais pelas quais viver. E em contraste com Eclesiastes, né, que visa um leitor mais amadurecido. Então ele se dedica, né, à questão de por que a morte anula todo o propósito e o significado da vida. O contexto também aqui do livro, né, a parte introdutória ao livro de Eclesiastes, fala que o propósito, a mensagem proposital aqui é que já em nós e em nossas obras somos inúteis, e somos destinados a perecer. E não devemos desperdiçar nossa vida tentando justificar nossa existência indo atrás de coisas que no fim não darão em nada. Fala que tudo é vaidade, né? A frase mais falada aqui nesses capítulos iniciais de Eclesiastes, tudo é vaidade. E ele vai falar sobre realizações intelectuais, né, do autor, ah, riquezas e luxo, política também, religião e ah, ele fala sobre um tema bem polêmico aqui, sobre aproveitar a vida, né? Que essa não é uma filosofia hedonista e nem envolve negligenciar outros deveres, porque há tempo para tudo debaixo do sol. E ele fala também, né, que contudo, uma vida sem prazer não é uma vida de verdade.
E nós entramos aqui no contexto dos capítulos de 1 a 6, né, dos primeiros capítulos, que eles vão falar, eles estabelecem o tom e os temas centrais, né? Então, fala sobre uma busca, né, uma caminhada de busca experimental e por vezes angustiante pelo sentido da vida debaixo do sol, ou seja, do ponto de vista da experiência humana terrena. E eu fiz aqui um resumo para a gente, dos 6 capítulos aqui em alguns parágrafos. Quero ler para vocês para a gente entender o contexto dos 6 capítulos, né? Então, a primeira metade de Eclesiastes ele vai narrar a busca implacável do pregador pelo significado da vida debaixo do sol e partindo da tese que tudo é vaidade, é efêmero, frustrante e enigmático como um sopro de fumaça. Ele usa esse termo também, né? Ele inicia uma jornada experimental, dizendo que algumas coisas devem acontecer, outras não. O autor também ele investiga a sabedoria e o conhecimento apenas para descobrir que eles aumentam a percepção do sofrimento. E, em seguida, ele se entrega a todo tipo de prazer, riqueza, grandes realizações, mas no final ele conclui que tudo isso também é inútil, como correr atrás do vento, né? Ele usa esse termo, pois a morte iguala a todos, né? Deixa todo mundo igual. E o que foi construído será deixado para o outro que talvez não o mereça. Ah, também nesses 6 capítulos, ah, ele faz uma observação do mundo ao redor dele, né? Então, o pregador, ele chama de pregador, reflete sobre a soberania de Deus, que estabeleceu um tempo para cada coisa, mas mantém os seres humanos limitados em sua compreensão. A gente compreende esse pedaço que nós somos realmente limitados diante da presença de Deus, diante da soberania de Deus. E é um livro muito, assim, melancólico, né? Depressivo também. Ele vê a dor da opressão social, a futilidade do trabalho competitivo e a loucura do amor ao dinheiro. E essas observações, um tanto quanto sombrias, né, sobre a condição humana e a injustiça e a inevitabilidade da morte, elas vão pintar um quadro realista, né? Então, por vezes pessimista, da existência terrena, questionando onde, se em algum lugar a verdadeira satisfação pode ser encontrada, se é que pode ser encontrada. E apesar do desespero existencial, um tema recorrente surge como uma conclusão provisória. Então, que tudo é vaidade. E diante da natureza inexplicável e frustrante da vida, a única sabedoria prática é temer a Deus e aceitar com alegria os dons simples e presentes que Ele concede, que é comer, beber, encontrar satisfação no trabalho diário. E essa não é a resposta final para o sentido da vida, né? Mas é a maneira mais sábia e prática de viver dentro das limitações do mundo marcado pela vaidade. Esse livro, comentários meus aqui, é um tapa na cara de quem está muito religioso, né? Então, se você está num momento onde tudo é maravilhoso, tudo é perfeito, na verdade tudo é perfeito diante da vontade de Deus. Quando nós lemos esse livro de Eclesiastes, é um choque de realidade, né? Então a gente vê que a corrida atrás do dinheiro, da riqueza, é vaidade, né? Então essa é a tese central. Tudo é vaidade, que é a palavra evel. E o livro ele abre com essa tese proeminente, né? Vaidades de vaidades. Primeiro versículo. Tudo é vaidade. Versículo 1, 2, né? Capítulo 1, versículo 2.
E a palavra hebraica aqui para vaidade é vel, que eu falei. Ela significa literalmente vapor, ou sopro, ou névoa. Então, algo que é passageiro, algo que é impalpável, não palpável, né? E mais do que a vaidade no sentido de orgulho, essa palavra também ela denota algo que é efêmero, né? Que é sem sentido, fugaz, enigmático e, em última análise, frustrante e sem sentido duradouro quando visto isoladamente. Ele usa essa lente para examinar todas as facetas da vida, todas as circunstâncias. E aqui, esse é o tema central. O capítulo primeiro, né, a gente leu, comentei aqui o primeiro versículo, o segundo versículo. Eu vou ler de novo. O capítulo primeiro, na essência dele, né, ele fala sobre a futilidade dos ciclos e da sabedoria. Então, o pregador ele observa a natureza, né, o sol nasce, se põe, o vento sopra em ciclos, os rios correm para o mar, mas o mar nunca se enche. E há um tom de monotonia, né, repetição implacável aqui. Ele não, ele, ele se volta para a busca do conhecimento e da sabedoria, no capítulo primeiro, apenas para concluir que isso também é correr atrás do vento. Ele diz assim, né, pois com muita sabedoria vem muito sofrimento. E ele diz, né, a versão do Salomão aqui, vou colocar como Salomão, o conhecimento apenas expõe mais claramente a natureza frustrante da existência. E o versículo 2 quero ler com vocês em duas versões aqui, a primeira, a versão King James, depois na versão NVI que a gente está lendo na leitura cronológica. Versículos 1 e 2 diz assim: Palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Então, no versículo, na versão NVI, né, vaidades de vaidades, não é muito diferente da King James. Ele diz vaidade de vaidades mais uma vez, tudo é vaidade. O versículo chave também que eu quero trazer para vocês, né, eu já li um pouco o contexto do capítulo. Quero ler o versículo 18, que é um versículo chave também, do capítulo primeiro, diz assim: Pois com muita sabedoria vem muito sofrimento, e quanto maior o conhecimento, maior o desgosto. A gente consegue perceber aqui a frustração, né, de Salomão a, diante do seu muito conhecimento, da sua muita sabedoria. Ah, o capítulo 2 ele vai começar falando também da sabedoria, né, que não traz sentido. E aí ele diz no capítulo 2 aqui, iniciando o capítulo 2, colocando um título para o capítulo, o teste do prazer e das realizações. Então, um comentário aqui, né, sobre o contexto do capítulo 2, ele é assim: se a sabedoria não traz sentido, talvez o prazer o faça, né? Então, isso é comentário da essência do capítulo, a, não é a vontade divina, né? O prazer não vai trazer sentido, né? E mesmo que ele diga aqui que talvez o prazer faça. O autor aqui ele mergulha de cabeça no hedonismo, né? Que é vinho, festas, grandes projetos de construção, acúmulo de riquezas, haréns, né, as mulheres, e entretenimento. E ele não se nega a nada. Então, a conclusão, no entanto, é a mesma. Tudo é véu, tudo é vaidade. E ele reconhece que a sabedoria é melhor que a insensatez, mas ambos
né, o sábio e o tolo, eles vão compartilhar o mesmo destino, que é a morte e o esquecimento. E é aqui que surge o primeiro vislumbre da solução provisória do livro, né? Que é a única coisa boa é é desfrutar os dons simples de Deus, que é o que eu comentei no início, comer, beber e trabalhar, né? Que é aquilo que Deus é a nossa rotina, né? O dia a dia. Então é uma coisa boa a se fazer. Os versículos chaves que eu trouxe para a gente hoje são dois, o versículo 11 e o versículo 24. Na NVI, versículo 11, ele vai dizer assim: Contudo, quando avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito e o meu trabalho que eu tanto me esforçava para realizar, percebi que tudo foi inútil, foi correr atrás do vento. E não há nenhum proveito do que se faz, no que se faz debaixo do sol. Esse é o versículo 11. E lá no versículo 24, também outro versículo chave, ele diz assim, né? Para o homem não há nada melhor do que comer, beber e encontrar satisfação em seu trabalho. Foi o que eu trouxe de resumo, né? E vi que isso também vem da mão de Deus, desfrutar, né, das coisas simples. E então nós entramos no capítulo 3, os comentários aqui do capítulo 3 vão dizer um título, né, sobre o tempo e a soberania de Deus. É um capítulo bem famoso, né, de música, né, para tudo, há uma ocasião certa. E o autor reconhece que é uma ordem e um tempo para cada coisa, cada evento que Deus estabeleceu. E, embora isso aponte para um propósito divino, é também uma fonte de frustração, pois, para ele, né, os seres humanos não conseguem compreender plenamente o plano de Deus. A soberania de Deus sobre o tempo, né, o Cronos, limita o controle humano e reforça a sensação de Evel, que é ah, tudo é vaidade. Então, há esse reforço de sensação de tudo é vaidade. E, novamente, a conclusão é desfrutar, no final do capítulo, da vida presente como um dom de Deus. E os dois versículos chaves também do capítulo 3 são aqui, versículo primeiro e versículo 11. Então, o versículo primeiro vai dizer: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. E o versículo 11 diz: Ele fez tudo apropriado a seu tempo. É o tempo Kairos, de Deus. Então, ele fez tudo apropriado a seu tempo. Também pôs no coração do homem um anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Esse versículo 11 ele nos dá uma ideia por que há um vazio, né? O homem, quando ele pensa sobre a morte, né? Então, nós vemos aqui, quando eu já vi muita gente pregando, usando esse contexto desse versículo, né? Dizendo que Deus colocou uma semente da eternidade, né? No coração, na alma do homem, que anseia por viver mais do que foi determinado, né? Então, todo mundo tem um, acho que todo mundo tem um pouco de medo de morrer, né? E querer existir para sempre, né? E na verdade, o que Deus tem para nós é realmente que nós podemos existir para sempre ao lado dele, né? Então, nós vamos existir para sempre, nós vamos ressuscitar, vamos estar junto com Deus. E o homem sem Deus, aqui ah, colocando os pingos nos is, né? Então, o homem sem Deus, ele pensa isso mesmo.
Ele tem um anseio pela eternidade, tem a sementinha ali da eternidade, e assim mesmo assim ele não consegue compreender o que Deus fez. E quando a gente vem para o Novo Testamento, né, a gente vê lá Paulo falando que nós temos a mente de Cristo e que as coisas espirituais elas são compreendidas espiritualmente. Então a eternidade também, a semente da eternidade renasce quando nós ressuscitamos com Cristo e fomos mortos no batismo por, porque Cristo morreu e ressuscitou e nós ressuscitamos com Ele. É uma grande vitória e, e podemos compreender hoje, nós que temos o Espírito Santo de Deus, a eternidade dentro de nós. E a esperança da salvação, né? A esperança da ressurreição no último dia. É um parêntese que eu fiz aqui. No capítulo 4 a gente entrando no capítulo 4 um título que uma das Bíblias aqui deu, para o capítulo 4 é a dor da injustiça social. E o comentário aqui do resumo do capítulo 4 fala assim: o foco se desloca da busca pessoal para a observação da sociedade. Ele para de olhar para dentro de si e começa a olhar para o outro, né? Para o próximo. E ele vê, então, a opressão e a dor daqueles que não têm um consolador e a futilidade do trabalho motivado pela inveja do próximo. Ele elogia aqui o valor da companhia, né? É melhor ter companhia do que estar sozinho, mostrando que os relacionamentos vão oferecer algum alívio e força na caminhada da vida, mas não resolve o problema fundamental do sentido, que a companhia não vai resolver a vaidade. E o versículo 9 que é o versículo chave, que é o único chave que eu trouxe para nós hoje, do capítulo 4, ele diz assim na versão NVI: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. E assim nós entramos no capítulo 5. O título para o resumo, né, o contexto dele fala sobre a abordagem a Deus e a futilidade da riqueza. Então, o capítulo ele vai falar sobre conselhos práticos, né, primeiro sobre a adoração, que ele começa: aproxime-se de Deus com reverência e poucas palavras, pois ele está nos céus e você na terra. E em seguida ele volta a criticar a busca pela riqueza. Ele afirma que quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. E o sono do trabalhador é doce, mas o rico não consegue dormir por causa das suas preocupações. A conclusão, pela terceira vez aqui, é a mesma: aceite a porção que Deus lhe deu e desfrute dela, que é a, nós sermos gratos por aquilo que Deus já nos deu. O versículo 10 é o versículo chave, é o único que eu trouxe para nós. Fala assim: quem ama o dinheiro, é o que é esse contexto, quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente, na versão NVI. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. E isso também é vaidade. E o capítulo 6, intitulado também da tragédia da vida sem alegria, um resumo aqui para nós hoje, ele apresenta, né, o cúmulo da frustração, que é, ele descreve um homem a que Deus deu riqueza, bens e honra, mas não a capacidade de desfrutá-los. Então, para ele, né, para o autor, tal vida é um mal terrível e uma grande vaidade, né, um grande hevel.
E é melhor ter um aborto do que uma vida longa e próspera sem alegria. Olha só, é muito pesado isso aqui, né? Então, quem lê isso fora do contexto acredita que essa é a vontade de Deus e não é. E o capítulo ele vai terminar com uma pergunta retórica, né, que resume a busca até agora, que é quem sabe o que é bom para o homem nessa vida fugaz, nessa vida efêmera, nessa vida passageira. E o versículo 9, o versículo que eu trouxe para o nosso comentário, diz assim: é melhor contentar-se com o que os olhos veem do que sonhar com o que se deseja. E isso também é vaidade, é correr atrás do vento. E assim nós terminamos os 6 capítulos de hoje. Estamos nessa jornada aqui de conhecimento, de desfrute da palavra de Deus. Não dá para trazer todos os versículos aqui, porque são 6 capítulos, né, de hoje. Tentei trazer aqui um resuminho, do contexto desse livro, desse conhecimento, que também pesa na nossa balança, né? Nós devemos ler também o livro de Eclesiastes, que é um livro inspirado por Deus, e temos nessa balança também, né, que ah, é um livro que, como eu falei no início, é um tapa na cara da teologia da prosperidade, por exemplo, né, que fala que tudo nós podemos alcançar todas as coisas, né, fazendo campanhas, fazendo, sei lá, fazendo votos com Deus, alianças com Deus para conseguir coisas, conseguir riquezas, né? Tem um pregador que eu gosto muito que fala: você quer ser rico no dentro do evangelho, você vai trabalhar e vai ganhar o seu pão de cada dia. Eu gosto da sentença que Deus deu para o homem, de que ele comeria do fruto do seu suor, né? Do, comeria do pão através do seu trabalho. É uma maldição de Deus, né? Que o homem teria trabalho ao lavrar a terra, mas também é uma bênção, porque ele comeria do fruto do seu suor. Então, você que está numa condição de desemprego, de estudando para um concurso, está buscando algo diferente, está querendo outros ares, outro navegar em em outra atmosfera, né, que seria melhor do que a que você está hoje. Saiba que Deus está no controle de tudo. Eu gosto de falar isso sempre. Quem me acompanha aqui sabe, Deus está no controle, ele não perdeu o controle. E que você tenha um dia abençoado, próspero na presença de Deus. Que Deus te abençoe, te guarde, te dê a paz. E vá com Deus. Tenha um bom dia na presença do Senhor. Em nome de Jesus. E até a próxima.